Quem disse que a arte precisa necessariamente ser entendida? E se for, que tipo de interpretação precisamos ter? A mesma do autor? Ou podemos criar a nossa? Só porque você não gosta de uma obra ela é ruim? Entender uma obra de arte nem sempre é uma tarefa fácil. Assistir a um filme, por exemplo, é uma jogada arriscada. Como saber se é bom? Será que é difícil acompanhar a história? Só que esconder as cartas é justamente uma das estratégias de muitos artistas. Faz parte do jogo, da relação entre a obra e o espectador. Uma vez eu estava conversando com alguém sobre possíveis interpretações para o filme Complicações do Amor. Por não ter clareza quanto ao final da história, essa pessoa concluiu: a arte não é para mim. Pense um pouco em você agora. Se não entendesse uma obra, como gostaria que as pessoas reagissem? Com empatia ou com comentários ofensivos? Percebe a importância de se colocar no lugar do outro? Só que em muitos casos, para que haja empatia, é necessário que a gente volte 2 casas. O ponto de partida é que ninguém é obrigado a entender o que o autor quis dizer. Muitos deles nem têm essa pretensão. Não se sinta inferior se para você a obra de René Magritte for de fato um cachimbo, ao contrário do que o autor sugere. No quadro chamado Isto Não é um Cachimbo, Magritte propõe um jogo entre o objeto em si e a sua representação, questionando a forma como vemos o mundo. Também não se sinta mal se alguém terminar um filme cheio de certezas e você não. A partir do momento que o criador de uma obra coloca em contato com o público, ele deixa de ser o dono do significado dela. É possível interpretar a intenção do artista, como também é possível repensá-la, dar-lhe outro significado. Você pode ter a sua própria interpretação e não será ruim só porque não correspondeu ao original ou porque não está de acordo com o senso comum. Você pode inclusive não querer tirar suas conclusões. Mais do que ser decifrada, a arte é para ser sentida. Quem nunca se arrepiou ao ouvir uma música em outro idioma, mesmo sem entender uma palavra? Talvez a gente precise apenas deixar os sentidos nos conduzir, antes de uma busca compulsiva por referências e respostas. Mas afinal, o que é arte? Podemos chamar o mictório de arte? Nem tudo que é criado é arte, mas o fazer arte pressupõe criação. Não necessariamente a criação de um objeto, mas de ideias. Para mim, arte é aquilo que nos faz pensar, que nos provoca, que nos tira do eixo, que nos faz rir, chorar ou sonhar. Arte é o campo lúdico do jogo da vida. Voltando ao mictório, a obra A Fonte, de Marcel Duchamp, é um bom exemplo de como a arte pode nos provocar, de como ela pode quebrar as regras do jogo. Sobre o conceito de ready-made, objetos meramente funcionais eram retirados de seu lugar original e, ao serem expostos em uma galeria de arte, dividindo o espaço com outros tipos de obra, ganhavam uma nova função e outras possibilidades de interpretação. A grande jogada de Duchamp foi desafiar a noção de mérito artístico, menosprezando a ênfase dada às obras mais tradicionais e questionando o propósito da arte e o seu valor cultural. Por isso, era também uma forma de protestar contra o sistema. Só em ver um mictório dentro de uma galeria de arte já nos faz pensar no porquê daquele objeto estar ali. Mas talvez você esteja pensando: isso aí não é arte. Será? É muito mais confortável enaltecermos aquilo que nos agrada. Sem pensar muito, você vai concordar que música é arte. Mas você considera arte todo tipo de música? Samba já foi crime, hoje é patrimônio cultural. E o rap? E o funk? Será que só o nosso gosto importa? Não gostar de um estilo faz com que ele seja ruim? É claro que tecnicamente todos têm suas diferenças, mas para quem gosta de um ou de outro, isso é tão relevante? Se o recado foi dado ou a batida te fez dançar, algo mais importa? Só porque você não gosta de um ritmo, ele deve ser marginalizado? Banido? Imagine tudo que a nossa cultura teria perdido se o samba fosse proibido até hoje. Uma obra não precisa ser clássica para ser arte. Se você irá consumi-la ou não, é uma escolha sua. Talvez arte seja um espaço vazio ou o silêncio de um verso não dito.